Aí. Pessoal, boa tarde. Meu nome é, meu nome é Wagner, sou PEC de Ciências aqui do Núcleo Pedagógico da DITU. Amanda. Boa tarde, gente. É um prazer aqui estar com vocês, né? Nós estamos aqui para a apresentação do projeto da Escola Cícero e eu já parabenizo vocês pela ação, pelo projeto, pela pesquisa, né? Parabéns para os professores também, que estão aí orientando vocês. E a gente está muito contente de estar aqui participando com vocês dessa apresentação. Então, pessoal, vocês, aí o Joaquim é o professor orientador, né, que está aí nos bastidores junto com a Areti, o José, né, e a Letícia. Vocês querem se apresentar? Boa tarde. Sou a Letícia e sou segunda participante do projeto. Boa tarde, meu nome é José Felipe, eu sou um dos participantes do projeto também. Legal. Pessoal, eu vou disponibilizar para vocês o projeto, e aí fiquem à vontade em apresentar o projeto para a gente aqui, tá bom? Deixa eu só... Nós teremos a participação do PEC Kelsen aqui, que ele conseguiu sair da reunião e acho que ele vai poder contribuir com a gente, já que ele domina o assunto também, tá bom? Então, só um minutinho. Boa tarde. Esse é o PEC Kelsen que a gente estava falando. Ele é especialista em entomologia, tem doutorado, então ele vai poder contribuir bastante com a gente aí. Tá? Ainda bem que você saiu de lá, que estava angustiado aqui. Aí ele vai estar ouvindo a exposição e aí ele vai fazer algumas perguntas também para vocês com relação ao projeto, tá bom? Gente, eu vou desligar o fone, vou abrir o projeto e aí vocês vão falando aí, tá bom? Boa apresentação. Tá. Pode apresentar. Ah, vocês querem dar um tempinho, gente? Só dá um tempinho, só. Eu não estou ouvindo o som de vocês. É que vocês não estão falando mesmo, né? Não. Tá. O Deixa eu só... não tá aparecendo na tela. Não está aparecendo? Não. Ó, eu vou minimizar. Tá aparecendo agora? Agora tá. Beleza. Eu só vou dar um tempinho aqui para o Kelsen acessar. Você conseguiu aí? Assim ele também observa a participação de vocês. Só um minutinho, gente. Aí eu já solto já para vocês aqui. Pode apresentar, daí eu desligo aqui. Viu, pessoal, aqui o banner, ele deu uma desconfigurada, mas é só desconfiguração aqui porque tá digital, tá? Tá bom. Mas o documento, quando baixa, ele tá certinho. Então, essa questão do layout aí, não se preocupem. Kelsen tá aí, ele já tá ouvindo, tá bom, gente? Ele já tá vendo também a apresentação de vocês. Então, bora lá para a apresentação. Então, o que que vocês fizeram, né? Qual foi a ideia de vocês para o projeto? Apresente para a gente o título, da onde surgiu, enfim, conta aí um pouquinho para a gente conhecer o trabalho de vocês. Bom, de começo no projeto, quem citou ele foi o professor Joaquim. Ele e a professora Areti, eles estavam sabendo do projeto, aí só que eles não tinham alunos, eles não conseguiam achar alguém interessado no projeto, até que eles chamaram o José, que ele tem mais conhecimento sobre o assunto,
Ele já fez vídeo sobre, ele tinha já um histórico com isso. Aí, como precisava de mais participantes, ele me chamou, eu fiquei interessada, eu entrei no projeto, aí eles chamaram a terceira participante, a Vitória. Aí ficou nós 3. No começo, né, quando eu fui apresentar para o Joaquim, né, foi na fila do refeitório, né, eu tinha comentado que ele, né, que eu estava com vontade de instalar isca de abelha na escola, né, e tipo, eu não, né, como primeira vez no ensino médio, então a gente não conhecia, né, o professor de ciências, né, então eu cheguei e comentei com ele, né, e aí ele comentou do projeto, né, da Feira de Ciências, né, e eu fiquei um pouco perdido, né? Só que daí passou um tempo, né? Ele explicou certinho como que era, como funcionava, né? Aí eu me interessei, né? Aí, né, a gente pensou em fazer essa ideia do projeto, né? Abelhando Escola Dentro, né? Que eu já estudava sobre abelhas, né? E o que eu queria era só instalar isca, né? E de instalar isca na escola virou um projeto que está participando da Feira de Ciências, né? Então, isso daí foi a primeira partida, né? Que teve. Então, o título do projeto é Abelhando Escola Dentro, né? Aí ali, né, tem os estudantes, que é, né, eu, José Felipe, né, a Letícia. E a Vitória. E a Vitória, que não pôde estar com a gente hoje, né? E aí o professor Joaquim, né, e a professora Leti também. Aí ele na introdução, né? Pesquisar sobre a biologia da abelha sem ferrão SF, né? Este grupo pertencente à tribo Meliponina, né? Hymenoptera apide, né? Além da relação do grupo com a produção de mel, meliponicultura. Elas possuem uma grande importância na preservação ambiental. São responsáveis pela polinização de 30% das espécies da caatinga e pantanal, e até 90% das espécies da Mata Atlântica, né? Então, assim, a gente vê que elas têm uma grande importância, né? Não só para, né, para a gente, mas para todo o planeta, né? Inclusive, tem uma pesquisa que fala, né, que daqui a 4 anos, se a gente não tivesse abelhas, né, a gente não teria plantas, não teria, né, vegetais, enfim, né, porque elas são responsáveis pela polinização, né, e é isso daí que gera, né, as flores, enfim. Né? Aí, com a importância dela, que gera a questão problema do projeto, que é como que a gente consegue preservar ela, sendo que a gente, no nosso meio urbano, no nosso meio onde a gente destrói tudo, não valoriza, a gente não cuida direito. Foi aí que surgiu o motivo do projeto. Que é o motivo do projeto é a gente conscientizar a importância delas. Por que elas são úteis? Por que elas estão na natureza? Por que a gente deve preservar? Inclusive, né, tem bastante pessoas que não sabem, né, não sabiam da existência das abelhas sem ferrão. Só conheciam as abelhas com ferrão, né? Inclusive, aqui perto da escola, né, em todo lugar, assim, se você observar bem, você vai achar uma colônia de uma abelha sem ferrão, né? Então, assim, né, as pessoas não conheciam as abelhas sem ferrão, né? Elas ainda, né, a maioria não conhece, né? Só tem uma noção do que é a abelha com ferrão, né? Então, às vezes, assim, acham que, por exemplo, é mosquito ou é pernilongo, né? Porque elas são pequenas, né? Então, para você confundir com outros insetos é fácil, né? Então, assim, de primeiro, quando eu comecei a pesquisar sobre as abelhas, né? Eu não conhecia, né? Então, eu era um destruidor, né? Inclusive, na frente da minha casa, né? Tinha muita, né? Tem ainda, né? Muitas colônias de abelhas sem ferrão, né? Eu ia lá, via, né? Mexia lá, né? Como eu não tinha uma noção, não sabia o que era, eu chegava lá e destruía, né? Então, assim, né? Depois disso daí, eu fui, né? Tendo interesse e pesquisando sobre, né? E eu achei um canal no YouTube chamado Abelhando Mundo Afora, né? E a partir desse canal do YouTube, eu fui pesquisando sobre, descobrindo, né? E nisso, na época, estava no finalzinho do ano, né? E eles abriram um curso, né? Que é um intensivo, né? E nesse intensivo eles explicam, eles falam o que é abelha sem ferrão, qual a importância, né? Se você pode criar ou não, né? Qual espécie tem em cada estado, né? E também sobre as plantas, né? O pasto também, né? As flores que elas mais visitam também, né? A espécie por estado, né? Qual espécie existe em cada estado, né?
No Brasil todo, a que mais existe é a Jataí, né? Que a maioria conhece, né? As outras, o pessoal, assim, não tem um conhecimento ainda, né? Então, quando eu comecei, eu não tinha conhecimento nenhum, né? Aí eu fiz esse curso, né? Eu fiquei sabendo mais sobre, fiz intensivo, participei dos desafios que teve, né? Porque no curso eles propõem desafios, né? Que é achar a abelha sem ferrão, armar uma isca, identificar o pasto que tem na frente da sua casa, ali por onde você mora, né? Então, de começo foi isso, né? Aí eu fiz minha isca, montei, né? E eu consegui, né, minha primeira colônia, que foi uma jataí, né? E disso daí, né, veio todo o meu interesse, aí conheci o professor, passei a ideia para ele e a gente, né, fez o projeto, né? Então, ali, metodologia, que é a montagem da isca, né? Para início da observação após o levantamento de espécies, é necessária a instalação dos ninhos iscas, que serão os núcleos artificiais, simulando os ninhos naturais, né? Instalados em pontos estratégicos na escola, né? De começo, eu comecei instalando na minha casa, né? Foi aí que eu tive um resultado, fiz minha primeira captura. Aí depois veio essa ideia do projeto, né? Teve a feira de ciências, passei para o professor Joaquim, né? E agora a gente teve as férias, eu vim na escola, né? A gente começou a instalar na escola. Isso, a gente já começou a instalar umas iscas aqui na escola ao redor dela, né? A gente não teve muito resultado até agora, por quê? Tá muito frio ainda, né? Então, tem chance de ter uma captura, né? Só que é quase impossível, né? Porque no frio as abelhas não fazem chameação, né? É possível você ter uma captura? Sim, só que é mais difícil, né? Agora no verão não, o verão tá mais calor, né? Tá quente, então as abelhas já, né? É outra temperatura, então já é mais fácil de ter uma enxameação nas garrafas, né? Então a gente já instalou as iscas aqui na escola, a gente não teve resultado ainda, porque ainda tá muito frio, né? Inclusive, a gente observando, a gente achou já um ninho de jataí por perto, né? E o marapuá que está enxameando numa árvore, né? No oco de árvore aqui também, né? Então já é uma chance aí da gente estar tendo uma captura mais para frente, quando tiver aí o calor, né? Então a metodologia, como que funciona a montagem dessa isca PET? A gente usa, né, uma garrafa PET de 1 litro ou mais, né? Vai depender de qual espécie você vai querer capturar, né? Porque o tamanho da garrafa vai influenciar na abelha que você vai capturar, né? Porque cada uma, né, tem uma estrutura de colônia e a colônia também tem um tamanho, né? A da jataí é menor. Então, uma isca de 1 litro já está ótimo. Agora, para uma abelha arapuá, né, é uma colônia maior, né? É uma abelha maior, ela é maior que a jataí, as estruturas também são maiores. Então, tem que ser uma garrafa de 2 litros para cima. Entendeu? Para você ter chance de capturar um arapuá, né? Então, como que funciona? A gente pega uma garrafa PET, né? Passa ali um jornal, né? Que é para fazer o aquecimento térmico. Jornal, papelão, né? Passamos o jornal, prende ali com a fita, né? Pega um plástico preto, enrola de volta, né? Em volta ali do jornal, da garrafa. Prende com fita. Colocamos o atrativo, né? O que é o atrativo? O atrativo, né? É a loção que vai estar atraindo a abelha escoteira para isso, né? Esse atrativo ele é composto por cera de várias abelhas sem ferrão, né? Porque daí, assim, para a abelha escoteira, quando ela for chegar na isca PET, vai ser mais fácil. Porque daí ela vai entender assim, ali já habitou outras colônias de abelhas sem ferrão. Então, automaticamente, na cabeça dela, ela vai estar achando que ali já teve outras colônias, né? E a chance de você estar tendo uma captura, né? Então, a gente passa o atrativo, né? Tira o excesso, porque a gente não desperdiça, né? Que, enfim, tem outras iscas, então o desperdício é o mínimo, né? Passamos ali, tiramos o excesso e a gente vai instalar. Tem que instalar num lugar que não bate muito sol, mas que também não tem muita sombra. Porque a colônia desperta acima de 21 graus para cima. E também não influencia só a temperatura, também o sol, né? Elas levantam, né? As abelhas acordam, né? Elas não dormem, né? As abelhas, elas dormem por 4 horas, né? E depois disso elas voltam a trabalhar, né? Então, assim, tá de manhã, belezinha. Vai bater um pouquinho de sol na entrada da colônia. As abelhas vão começar já a sair para fora para poder trabalhar, né? Vai sair milhares. E uma dessas que vai estar saindo vai ser a abelha escoteira, que é a que vai estar achando o nosso ninho isca, né? Onde a gente vai ter instalado, né?
Então, tem que estar instalado o ninho isca no lugar adequado, que não bata muito sol, mas que também não tenha muita sombra, para ter chance de captura. Então, a gente preparou ele, né? Tá todo adequado, tá com um aquecimento térmico bom, né? Tá bem isolado, tá bem preparado, a gente instala, né? Se fosse instalar um ninho isca no meio rural, seria mais fácil de capturar. As chances de captura no meio rural são mais de 50%. No meio urbano, é menos de 50% de chance de capturar uma colônia de abelha sem ferrão. Então, assim, você pode estar instalando na sua casa, na batente do seu telhado, no seu muro, entende? Enfim, tem vários lugares da cidade que você pode estar instalando esses ninhos iscas. Só que tem que ser um lugar adequado, que não bata muito sol, para não aquecer por dentro essa colônia. Só que não pode bater muito pouco sol, para também, né, não fazer muito frio dentro dessa colônia. Tem que estar razoável, né? Então, instalamos no lugar adequado, possivelmente a gente vai ter chance de captura. Só que o frio também vai estar influenciando, né, que foi o que eu acabei de falar. No inverno, não é impossível de você fazer captura, só que é mais difícil, porque as abelhas não fazem chameação no frio, né? Agora, no verão, quando está calor, é mais fácil de você estar fazendo uma captura, né? Então, ali é a questão problema, né? Como as abelhas conseguem sobreviver em áreas urbanas e realizar o seu papel ecológico dentro do ecossistema? Na natureza, no meio rural, uma abelha sem ferrão fazer um ninho isca é muito mais fácil. Por quê? Tem várias árvores, né? Tem toca de animais que elas podem estar nidificando, como formigueiros, né? Ninhos de coruja, ocos dentro de árvore, né? Agora, no meio urbano, né, na cidade, elas fazem ninho em outros locais. Como, por exemplo, os ocos nos muros de casas, de prédios, né? Também ninhos de animais que, né, abandonaram, elas fazem a nidificação também, né? Agora não, no meio rural elas fazem ninhos em árvores, né, em ninhos de outros animais, enfim, né? Só que no meio urbano é em ocos de muro, né? Ou em prédios, enfim, né? Esses são os lugares que elas vão estar fazendo as colônias delas. Então, assim, no começo, quando eu fui instalar isca, na frente da minha casa tem um parque. A primeira isca que eu instalei foi nesse parque, né? Coloquei numa árvore lá, né? Distância 3 metros da colônia de jataí que estava, né? Coloquei lá o meio isca, né? Só que, por exemplo, qualquer pessoa que passasse por perto ia conseguir ver esse ninho isca instalado, né? Então, assim, ia ter a possibilidade de alguém ir lá e mexer, entendeu? Então, assim, a questão, o problema é essa. As pessoas não têm conhecimento, elas vão lá, mexem, né? E destroem. Muitas vezes eu instalei esses ninhos iscas aí no parque na frente da minha casa e eu chegava para ver a isca não estava mais lá. Estava jogada em qualquer canto, porque alguém tinha ido lá, né? Mexido, né? Detonado com a isca para ver o que tinha dentro, né? E de qualquer jeito, se eu tivesse uma captura, se tivesse uma captura naquela isca que eu tinha instalado ali no parque, teria morrido. Porque qualquer pessoa teria ido lá, destruído e ia matar uma colônia. Então, assim, a questão, o problema é essa, né? É fazer com que as pessoas tenham uma noção do que é a abelha sem ferrão para não acontecer mais essas coisas, entendeu? Porque, assim, quando a gente instala uma isca, a gente pode estar escrevendo um papelzinho falando isca, uma isca de abelha sem ferrão, por favor, não mexa, porque isso é um trabalho ambiental. Só que isso não vai ajudar em muita coisa. Porque se a pessoa não tiver um conhecimento, tanto faz, tanto fez para ela, entendeu? Se tiver um papel ali, ela não vai estar nem aí, porque ela não vai saber o que é, entende? Ela vai achar que é um perigo, né? Então, assim, eu instalei ali para as pessoas que não têm conhecimento, elas não vão saber, então, né? Isso que a gente espera de resultado do projeto. Tenha conscientização sobre isso. Não aconteça mais isso de destruir, de achar que é inútil, simplesmente não ligar, porque é importante, faz parte da natureza. É uma coisa que é importante para a gente. Sem a gente ser abelha, a gente vive, a gente não tem vegetação, a gente não tem plantas, a gente não tem flores. A gente não, consequentemente, sem plantas, sem flores, a gente não tem animais. Nada com o ecossistema inteiro. É isso que a gente espera de resultado. E a gente conscientiza sobre a importância delas.
E outra coisa também é, por exemplo, né? Nada impede você de fazer uma isca e instalar no parque ou numa árvore da sua casa. Entendeu? Nada te impede de instalar, né? Porque você vai estar replicando, entendeu? Você vai estar replicando isso daí, você vai estar multiplicando as espécies de abelhas, né? Então, assim, nada te impede de você ter uma colônia na sua casa. Além de você estar beneficiando das plantas que você tem na sua casa, você também vai estar tendo você vai estar tendo acesso a um mel, né, de uma colônia que você está cuidando, né? Que você mesmo vai estar coletando, né? E outra coisa também é que faz super bem para o seu psicológico, entende? Não é só, né, de você estar ali cuidando da abelha, enfim, não é isso. Vai fazer bem para a sua saúde também, porque é uma coisa ali que todo mundo participa, sua família participa, você participa. Eu, no começo, minha mãe achou que eu estava ficando louco, porque, né, tipo, ela achou que ia encher minha abelha com ferrão em casa, né? Tem os vizinhos, tem todo esse perigo, né? Então é tudo um cuidado que você toma, né? E agora não, passou muito tempo, eu tenho minha colônia, a minha mãe coleta mel dessa colônia de Jataí que eu tenho na minha casa, meu avô tem acesso a essa colônia, meu pai tem acesso, entendeu? Meus primos vão em casa, eles perguntam o que é, eu vou lá e explico. Então, tipo assim, minha família inteira tem acesso a isso, entende? Então, assim, o objetivo da gente é passar essa visão que a gente tem para as outras pessoas, entendeu? Para quem não tem esse conhecimento, né? Então, é isso aí. Então, assim, considerações ali finais, né? A gente espera que a gente consiga fazer capturas aqui na escola, né? Que a gente consiga replicar esse conhecimento que a gente tem para outras pessoas, passar para os alunos, não só para os alunos, mas também para toda a comunidade que a gente tem aqui em volta do bairro, por perto, né? E além, né? Isso é o que a gente quer, né? A gente quer replicar esse conhecimento para que as pessoas tenham uma noção, né? Não cometam mais esses crimes ambientais, né? Porque também tem muita notícia aí que fala que tem pessoas que instalam isca em parque ambiental e tá roubando colônia de abelha. E não é assim. É a abelha que escolheu a sua isca para poder estar fazendo a colônia dela. Se ela escolheu, é porque o jeito que você preparou a colônia estava ótimo, estava de uma forma assim que ela ia conseguir construir a colônia dela, entendeu? Então você não está roubando, entendeu? Elas escolheram a sua isca para estar nidificando, né? Então, assim, né? É uma coisa assim que, tipo, é um conhecimento assim que as pessoas não têm, que faz falta, entende? Então, assim, é muito importante a gente estar passando esse conhecimento para as outras pessoas, né? Então, essas são as considerações finais, né? A gente está querendo fazer captura de abelha aqui da escola, né? A gente só está esperando fazer um pouquinho de calor, esquentar um pouquinho mais, né? Para ver se acontece, sim, para ver se acontece as enxameações nas iscas, né? Inclusive, já teve Itarapuá fazendo enxameação aqui na escola, né? A gente está vendo aí, né? A gente está monitorando as garrafas, né? Se mais para frente a gente conseguir fazer uma enxameação, né? Se tiver alguma enxameação nas iscas nossas, a gente mostra para vocês, né? Então, é isso aí. As fotos do banner foram vocês que tiraram? Essas fotos do banner... Foi ele mesmo que montou. Sim. A das abelhas, a gente pegou da internet para poder mostrar. A gente colocou as referências. Agora, a das iscas foi a gente mesmo que fez. Tá. Beleza. Bom, pessoal, com relação à estrutura do texto, eu achei legal, né? Conforme vocês foram falando, eu achei interessante. A ideia da questão que a Amanda pontuou aqui, as imagens, né? Essas imagens das abelhas, em uma outra ocasião, né, a gente conversou de repente vocês realizarem uma imagem, lembra aí mesmo das abelhas que vocês estão trabalhando. Vocês conseguiram coletar essa foto, não? Também tem um outro local aí onde já havia um ninho, né? E vocês conseguiram resgatar aquelas abelhas que estavam aí com aquele como que chama? Com aquele ninho que já estava aí ou não? Porque eu fiquei curioso que eu ouvi vocês falando e lembrei disso. Então,
a gente foi ver, né? Aquela colônia de Jataí que estava ali no estacionamento no dia que vocês vieram para cá, a gente foi lá, a gente deu uma olhadinha, né? Quando a entrada de uma abelha fica escura, a gente entende que dentro da colônia está tendo algum problema. Ou elas estão com falta de alimentação, ou está faltando operária, ou a rainha morreu, ou a rainha não está separando feromônio pela colônia, dando ordem para as abelhas. Algum problema tem, né? A gente deu uma olhada nessa colônia, né? E ela está com falta de operárias. Aí, para gente estar intervindo, para a gente dar uma ajuda nelas, né, para voltar no normal, a gente faz uma alimentação de reforço. E vocês fizeram essa intervenção? Não? Não, a gente ainda não teve tempo para estar fazendo essa intervenção, essa alimentação de reforço. Né? Voltou agora também, né? Sim. E outro é o frio, né? Também, que é um outro complicador. Sim, também que você pontuou, bastante, né? Também. Tá. Beleza, essa foto aqui é é de vocês mesmo aí, né? Essa daí é nossa mesmo. Tá. A gente pode, se vocês quiserem, a gente tira e troca aí na outra câmera. Eu acho que é legal, gente, para poder pegar as imagens daí de vocês mesmos. Aí, o que acontece? Eu percebi que aqui na estrutura do texto falta só a questão do alinhamento de configuração do texto. Tem letra que está de um jeito, ó, tem letra que está do outro e aqui está com outro formato. Então, acho que seria interessante realinhar essa questão do formato. Pode ser, a Amanda está falando aqui, pode ser que tenha desconfigurado, mas aí a gente vai baixar para ver se tá ou não. A questão das referências bibliográficas, pessoal, aqui nunca a gente coloca a citação como HTTPS primeiro. A gente cita o nome da fonte que a gente está tirando do autor, aí a gente cita quando a gente acessou, e disponível em, aí você coloca lá o texto como está em HTTPS, certo? Aí o restante vem na ordem. A BNT, né? Aí depois, se o Kelsen quiser comentar alguma coisinha também sobre a citação bibliográfica, beleza. E aqui é a mesma coisa, ó, tá vendo? Criação de abelha sem ferrão. Primeiro vem o nome do autor, então seria Pereira F. de Souza, certo? Aí veria criação de abelha sem ferrão, destacado ou em negrito ou em itálico, como vocês colocaram aí, o ano da pesquisa, a editora e onde vocês encontraram, caso tenha sido site, alguma coisa assim, livro, ok? Tranquilo isso aí, gente? Alô? Pessoal, estão ouvindo a gente? Sim. Beleza. Eu vou passar para o Kelsen, então, para ele fazer as considerações dele. Você quer que eu abra o projeto aqui? Você consegue fazer? Posso tirar, então, o compartilhamento? Pode, beleza. Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria realmente de parabenizar o trabalho de vocês. Muito legal. Sabiam que o Peck Wagner, numa verdade, ele tentou uma vez salvar uma colônia, ele não foi bem sucedido, que morreu a colônia dele. Acho que tem que chamar o aluno lá, Wagner, para auxiliar. Parabéns, viu? Excelente. Eu acho que foi uma proposta muito legal, muito interessante trabalhar com essa parte da biologia, né? Realmente a parte da biologia do bichinho, da biologia das abelhas, né? Aí eu queria saber do seguinte, porque vocês foram comentando bastante a respeito da isca, do desenvolvimento da isca, né? E vocês citaram também bastante na fala a respeito da conscientização, que ela é muito pertinente, para que as pessoas primeiro conheçam os ninhos, conheçam esses insetos, para depois criar, obviamente, essa cultura de preservar, né? Isso é muito importante. Eu tive dificuldade em relacionar essa parte da biologia. Eu vi uma fragilidade nesse sentido da biologia. O que vocês querem realmente estudar da biologia do bichinho? Você citou, por exemplo, uma coisa pertinente, é o João, né? José, desculpa.
Você colocou uma coisa muito pertinente a respeito do inverno, que diminui a atividade biológica deles. Mas, assim, se eu vou aprofundar meu estudo da biologia deles, o que que você quer da biologia dele? O que que você quer estudar? Por exemplo, você citou uma diminuição da atividade biológica no inverno. Mas tem alguma outra curiosidade, além dessa diminuição da atividade delas durante o inverno, que você está querendo investigar? Tem também, em relação a isso daí, as abelhas que fazem o roubo dessas colônias, né? Porque, tipo assim, né, tem muitas abelhas sem ferrão, né? E uma delas, uma única, né? Ela, em grupo, né? É uma abelha que sobrevive furtando outras colônias de abelhas sem ferrão, né? Então, assim, essa abelha sem ferrão, que faz esse furto dessas outras colônias, se chama Lestrimelita limão. Abelha limão. Por que abelha limão? Porque se você chegar perto de uma colônia dessa, você vai sentir um cheiro de limão mesmo, né? Eu nunca vi uma colônia de abelha de limão, né? Nunca vi. Mas estudando, né, eu descobri que tem isso daí, né? E assim, tinha um ponto, né, assim, né, que as pessoas falam, né? As pessoas falam, mas não conhecem. Que o mel dessa abelha é tóxico, dessa Lestrimelita limão, né? E pesquisando bem, eu descobri que não é tóxico, né? Uma coisa assim que eu tenho muita curiosidade de saber é se teria como adaptar essa abelha que faz esse furto das colônias com outras, entende? Porque, por exemplo, se eu quiser fazer um meliponário na minha casa e eu for ter essa abelha e, né, elas vão ficar em conjunto, né? E provavelmente, como ela sobrevive furtando outras colônias, tem que existir alguma forma de evitar que ela faça esse furto nas minhas colônias. Então, era uma coisa assim que eu tenho curiosidade, por exemplo, de como evitar que ela furte, né, essas colônias que eu tenho, né? Se eu fosse ter essa abelha, né? É uma coisa assim que não, nos estudos que, né, tem hoje em dia, não fala nada, não tem, sabe? Porque é um hábito delas mesmo, fazer o furto de outras colônias. E, tipo assim, tem pessoas que criam, né? Só que mesmo criando, elas fazem esse furto nas colônias, né? Que as pessoas têm. É uma coisa assim que eu tenho curiosidade de saber, se tem como evitar, entende? Eu entendi. É assim, ó, a gente só tem que tomar um cuidado com, quando a gente vai falar da biologia deles, você deve ter ouvido falar já de uma certa padronização do que você está propondo, né? Então, por exemplo, padronizar, você propôs estudo com 3 abelhinhas aí, né? Então, padronizar, por exemplo, exatamente nessa linha que você comentou. Será que essas abelhas dessas determinadas espécies, elas têm preferência por quais tipos de flores? Por exemplo, quais tipos de... Eles vão procurar qual tipo de alimento? Acho que seria uma pergunta interessante da parte da biologia deles. Há um crescimento populacional? Como fazer esse controle de crescimento populacional dessas iscas que vocês estão desenvolvendo? Olha, uma coisa interessante também, você colocou do mel, né? E tem umas formas fáceis da gente pesquisar, por exemplo, pH do mel, a quantidade de açúcares que a gente encontra no mel. Olha, abre o leque, assim, sabe? É muita coisa. Então, é questão só de refinar e aprofundar mais as suas perguntas com relação à biologia deles. Porque quando você comenta a respeito da criar conscientização, como você colocou na justificativa, criar a conscientização das pessoas para não destruir o mundo, você já está saindo da parte da biologia e entrando numa parte mais já de educação ambiental, que é muito top também, é muito pertinente esse tipo de instigar, de provocação que você está procurando. Então, eu acho que é mais esse alinhamento, sabe, que vocês têm que pensar. Eu vou partir mais para essa parte da biologia, eu vou partir mais para essa parte da, da educação ambiental, de criar uma conscientização ambiental na escola, para que eu respeite esses animais ali no meio urbano, como foi a sua proposta, de não destruírem e tal. Então, acho que é mais refinar isso daí. Mas no mais, até para ele coincidir com a sua questão problema. Olha só a questão problema.
como as abelhas conseguem sobreviver em áreas urbanas e realizar o seu papel ecológico dentro do ecossistema. Então, eu tenho que vincular essa questão problema com essas perguntas que você colocou, com relação ou à educação ambiental, ou a essa parte da biologia que vocês estão propondo, a proposta de vocês. Eu acho que é qual o caminho que você quer seguir. Independente do caminho que você vai seguir, você tem um leque muito grande para novas pesquisas depois. Isso é muito legal. Vocês estão de parabéns. Eu acho que é refinar isso, né, Kelsey? Acho que esse apontamento que o Kelsey fez é extremamente importante, pessoal, porque a questão problema, ela está ligada exatamente aonde você quer chegar de resultado final, né, de resultado. Então, se a questão ela está relacionada ao estudo do ecossistema, então na questão problema é interessante você já direcionar o leitor ou para a educação ambiental ou para a questão específica da biologia. Isso é muito importante. E eu pensando aqui nisso que o Kelsen estava falando e no que vocês falaram também, no caso da biologia existe essa padronização. Eu me lembro das nossas conversas também que eu pontuei para vocês verificarem a rotina dessas abelhas. Inclusive você até falou, né, dessa questão dela estar dormindo, né, da atividade, da falta das operárias estarem ativas. Então, tudo isso é um ponto biológico também que você está puxando. Então, está muito tênue. Às vezes você fala de educação ambiental, às vezes você fala de biologia, então tem que ajustar realmente isso, certo? É interessante vocês repensarem na escrita aí. Uma outra questão que me veio à memória, não sei se vocês acompanharam, de repente daria até para vocês citar essas discussões, né? Recentemente, há 2 semanas atrás, tiveram a morte de 80 milhões de abelhas lá na Bahia e aproximadamente 100 milhões de abelhas no Pará. Só que essas abelhas são com ferrão e foram abelhas no ambiente rural, né? Era um apicultor que fazia ou trabalhava com essas abelhas na rotina dele. Aí o que matou essas abelhas foi o uso de agrotóxico, o fipronil, né? E aí quando você relaciona, por exemplo, essa questão da conscientização, né, das pessoas no ambiente urbano, eu não sei em que medida essa questão, óbvio que não tem esse impacto do agrotóxico, né, como tem no ambiente rural. Mas essas substâncias também, de certa forma, podem interferir, né, nessas colônias, né? Então, de repente, seria algo para vocês citarem também. Não sei se vocês viram essa informação, vocês chegaram a ver? Não. Mas é isso aí. Beleza, gente? A Amanda tá falando um tchau aqui, ela tá vindo aqui, ó. Tchau, gente. Parabéns, viu? Obrigado. E aí, pessoal, é mais isso, tá? Então, atentem-se aí a bibliografia, se vocês quiserem trazer essas outras discussões, fazer esse paralelo, né, entre o biológico e a educação ambiental, que eu acho que é extremamente importante, como o Kelsen falou. A gente parabeniza vocês e a gente está torcendo aqui por vocês também. E vocês têm alguma consideração final a fazer? Os professores, Joaquim, coordenador, não? Tranquilo? Kelsen? Oi, Kelsey, tudo bom? Eu achei Olá, bem, tudo bem? eu achei bem bacana aí as pontuações que fez, porque eu achei bem construtivo e realmente é verdade, né? Ou a gente vai para a linha da educação ambiental ou vai para a linha da biologia. Então, isso foi uma coisa que realmente a gente não havia pensado, mas a gente foi muito bem pontuado. Então, Viu? Mas ó, só uma consideração, uma não fecha a porta da outra. Eu deixaria as duas portas abertas. Num primeiro momento eu partiria ou para um ou para outro, mas deixaria essa porta aberta, porque é legal também. é interessante deixar uma aberta, mas focar mais numa delas, né? Relacionada à Isso, questão do problema. Beleza, gente? Então a gente agradece vocês. Um grande abraço, parabéns aí pelo trabalho de vocês, viu, gente? Te agradece. E aí, Fábio e Kelsey. vai ficar gravado aqui, eu vou disponibilizar essa gravação pro Elias, e aí depois, se vocês precisarem de algum apontamento no documento, vocês falam também, que a gente vai organizando aí. Tá bom?
Parabéns, gente. Um grande abraço, viu? Mais uma vez, parabéns. Ficou top. Pronto, agora você já sabe o que tem que fazer.